Olá pessoal, saudações a todos. Gostaria de agradecer a vocês que já fazem parte do nosso canal, que está aí na defesa, na luta pela democracia, por melhores condições educacionais, principalmente na escola pública, que é o nosso foco maior, por políticos e por políticas mais sérias, e pelo fim do nepotismo e da preservação dos direitos garantido pela lei, né? Que infelizmente a gente hoje está correndo um grande risco e muitos ditos juristas de esquina que muitas vezes não sequer lê um capítulo ou um artigo da Constituição Federal se vê na condição de criticar, de julgar e diminuir a competência e a importância do STF. Mas cada um tem a sua livre expressão para poder falar aquilo que acha que é correto, muitas vezes mesmo sem ter conhecimento de causa. E aí vão pelo que diz a maioria ou pelo que diz aquele que ele acha que é o correto segundo o seu entendimento ou o seu apadrinhamento ou a sua torcida política. É o que a gente tem visto muito. Inclusive, eu costumo dizer que no Brasil nós não temos eleitores, salvo poucas exceções. Nós temos torcedores de partidos políticos, assim como são a questão do futebol. Porque quando você é eleitor, você não vota por fanatismo político ou por alienação política. Você vota por uma proposta a qual é condizente com a realidade do país e que você julga que é importante para a maioria da população ou para a população como um todo. E aqui a gente não faz dessa forma. Tanto é que até hoje a gente vê compra de votos, tanto no cenário municipal, quanto estadual, quanto federal. Isso é muito comum e as pessoas muitas vezes fingem que não vê. E existe tanto na capital quanto no interior do estado. Mas tentando trazer um pouquinho de luz para o fim do túnel, apesar de que cada dia que passa está mais difícil, onde parece que mesmo presenciando tudo que está acontecendo no nosso país, a população está cada vez mais alienada, a gente vai aqui debatendo e buscando trazer, junto com aqueles que contribuem com a gente, informação verídica, precisa e um debate consciente daquilo que a gente entende como política e como educação. Eu mais uma vez quero ressaltar aqui a questão da reabertura do comércio, não só a nível do estado da Bahia, quanto a nível nacional. Eu disse e vou continuar dizendo que é uma flexibilização da morte. Inclusive em algumas cidades do país, onde houve essa flexibilização, já se começou a ter um número muito grande de casos de Covid-19 e houve novamente o fechamento das unidades comerciais. O comércio em si, que não é considerado essencial, foi fechado. E aqui a gente está indo, algumas prefeituras do interior do estado, na contramão de tudo isso. Até porque é ano eleitoral e essas pessoas querem fazer bonito para seus eleitores ou para seus patrocinadores de campanha. E eu acredito que as duas coisas. Vou dar um exemplo aqui no nosso estado, Porto Seguro. Porto Seguro já estuda a flexibilização do comércio, a reabertura de pontos turísticos, assim como fez o Rio de Janeiro. E olha que o Rio de Janeiro tem inúmeros casos aqui de Covid, cada dia que passa aumenta mais, os hospitais correndo o risco de entrar em colapso. Isso não é só aqui no Rio, mas em boa parte
do país. Inclusive em Campo Grande, a prefeitura entrou com uma ação contra o Estado com relação à flexibilização. Na Bahia ainda há um consenso entre a prefeitura e o governo do Estado com relação à flexibilização. Eu entendo que ficar dentro de casa, trancado, mesmo por livre e espontânea vontade ou obrigatoriedade pelo fato de ser uma pandemia, coisa que não imaginamos para o século XXI, eu acho que é bem melhor do que você colocar em risco a sua vida e colocar em risco a vida das pessoas que você ama, ou tecnicamente você ama. Aí muita gente está dizendo assim, mas a questão da manutenção do trabalho. Eu entendo, porque a conta de água, a conta de luz, o gás, não está chegando com valor a menos, pelo contrário, tem aumentado. Mas cabe ao poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, propor e promover ações para que esses danos sejam menor. Vou trazer um exemplo aqui, apesar de que a gente não pode comparar em muitos fatores países da Europa com relação ao Brasil, até porque nós estamos anos-luz atrás deles em relação a muitas coisas, mas em Portugal ainda há um certo controle com relação à flexibilização. A população que perdeu o trabalho ou que tem necessidade comprovada do dinheiro recebe o equivalente a quase R$ 7.600 por família. Aqui, com muita dificuldade, foi dado R$ 600, porque a proposta inicial era 200, e agora já querem cortar. E tem mais de 44 milhões de pessoas que não conseguiram. Inclusive, hoje teve em uma emissora de televisão, alguns professores que foram desligados da Prefeitura Municipal de Salvador devido ao fim do contrato ou à extinção antes do tempo do contrato como profissionais da área de educação e que não tiveram direito a nem o benefício do governo federal, porque declararam imposto de renda em 2018, e nem tiveram o benefício da prefeitura do município, no caso da cidade de Salvador, pois recebiam um valor acima de R$ 2.000 em 2018. Só que os gestores esqueceram que essas pessoas têm filho, têm água, têm luz, têm telefone, precisam colocar comida na mesa. E são mais de 6 meses sem contrato, porque não podem trabalhar. Muitos se planejaram esperando esse fim desse contrato, assim como aconteceu em Simões Filho, e a prefeitura exonerou os professores, depois aparece lá que está o contrato suspenso, depois aparece que está em ativo. E como não tem juridicamente nenhuma lei que dê garantia a esse trabalhador contratado em regime especial de direito administrativo, que é o que a gente chama de REDA, então eles ficam à mercê dos gestores municipais, estaduais, que podem rescindir esse contrato a qualquer momento, eles saírem, como saiu aqui o pessoal de Salvador e agora Simões Filho e algumas outras cidades do interior do estado, como foi noticiado hoje, nessa situação, em plena pandemia, sem poder conseguir outro trabalho e sem renda, o que é pior ainda. Então imagina só como é que fica a cabeça dessas pessoas, mas nem todo mundo pensa nessa questão do profissional de educação. Tanto é que entre os profissionais que têm um nível de valorização, os profissionais da área de educação são menos valorizados. Isso em todas as esferas, seja ela municipal, estadual ou federal. Tanto que quando a gente para analisar as leis que foram aprovadas e que envolvem a questão da educação pública no nosso país, nós tivemos uma redução significativa de ganhos que foram adquiridos ao longo dos anos com muita batalha e que foram cortados principalmente nos últimos 4 anos. Então a gente tem dado um retrocesso na questão da valorização do profissional de educação e tem andado para trás no que se refere à qualidade da educação pública.
até porque, infelizmente, escola virou depósito de gente. E voltando à questão da flexibilização com relação às prefeituras, não só daqui de Porto Seguro quanto do Brasil, eu vejo que é um equívoco muito grande e tem vários especialistas da área de infectologia que têm dito isso, inclusive um dos principais infectologistas do mundo que fazia parte da Comissão de Doenças nos Estados Unidos, ele fala a respeito disso, e as pessoas já estão achando que estão livres da doença, e o problema é que quando você há essa flexibilização, o resultado dessa flexibilização geralmente vem após 2 semanas, e a gente pode ter um outro pico da doença, não só aqui em Porto Seguro, como no Brasil como um todo. Apesar de que ontem, pela primeira vez, os técnicos do Ministério da Saúde reconheceram que o Brasil ainda não chegou no pico da doença. Imagina só, a doença já matou por falta de comprometimento, por falta de ações, por falta de responsabilidade do poder público federal, 54.434 pessoas. Esse é o número de brasileiros que infelizmente perderam a vida, porque na época, quando se noticiou a questão da Covid-19 no mundo, o presidente da República do Brasil disse que seria uma gripezinha. Inclusive, ele fez várias piadas com relação a isso. E ele falou que ia morrer uns 30 mil. Nós já morreu quase 60 mil. Então hoje a gente tem 1.207.721 pessoas contaminadas. E há pesquisas e há relatos de muitos profissionais da área que dizem que hoje a realidade do Brasil é 8 ou 10 vezes maior do que isso em relação aos contaminados. Porque nós testamos apenas 12,6 para cada grupo de 1.000 pessoas. Ou seja, nós estamos apenas à frente do Irã em relação à questão de testagem. Hoje nós somos o centro da pandemia a nível mundial. No Brasil se tem mais casos de contaminação em 24 horas e de mortes do que no próprios Estados Unidos. Apesar de que eles têm mais de 100 mil mortes. Mas a gente, do jeito que está caminhando, vamos chegar, infelizmente, em pouco espaço de tempo, em 100 mil mortos. Tanto é que o TCU cobrou do governo federal e disse que justamente chegou a esse ponto por falta de compromisso, por falta de iniciativa do poder público, principalmente na esfera federal. Então a gente fica preocupado porque agora se há uma discussão muito forte, uma pressão, principalmente dos sindicatos das empresas de ensino particular, no retorno das aulas. Só que tem um grande problema. Nas escolas públicas nós sempre tivemos déficit de profissionais, tanto da área de educação, e a gente pode comprovar isso, tanto é que existe vários e vários contratos REDAS, alguns contratos de prestação de serviço também, que a gente chama de PST, onde o profissional faz o mesmo trabalho de um profissional concursado, ele recebe menos e sai sem direito a absolutamente nada. Ele não recebe FGTS, ele não recebe seguro-desemprego, ele não recebe nada. Ele sai da mesma forma que ele entrou, com uma mão na frente e a outra atrás. Então a gente sempre ouve esse déficit muito grande na área de educação. Infelizmente, muitas pessoas desistem da área devido à dificuldade, devido à realidade, devido à falta de estrutura, devido à violência. E aqueles que ainda têm coragem de ir para a sala de aula enfrentam a questão de escolas completamente sucateadas, sem estrutura nenhuma, muitas vezes estudantes descompromissados, apolíticos, sem interesse. Também isso é reflexo das famílias às quais eles estão envolvidos ou inseridos.
E com a reabertura das escolas, mesmo como se estão falando aí, com escalonada, corre um risco muito grande das escolas serem um forte vetor de contaminação. Primeiro, porque se antes já se havia déficit tanto de profissionais para a área de educação quanto para a área de limpeza, assim como produtos para a limpeza, imagine agora em plena pandemia. Então, tem que se parar para analisar isso. Não se estão pensando nisso. Então, você tem crianças, principalmente na educação infantil e no primeiro ciclo, que vai até o 5º ano, que não tem e não terá, infelizmente, a disciplina de ficar com a máscara durante as 4 horas que estiver dentro da escola, não vai ter aquele cuidado, até devido muitas vezes à idade, de não compartilhar um talher, um copo, uma merenda com o seu colega. Isso é inerente à criança, e essa criança pode ser um vetor de contaminação para os professores, para seus familiares. Em momento nenhum se está pensando nisso. No meu entendimento, eu concordo com o que diz algumas instituições de ensino superior. Eu acho que isso deveria ser aplicado também ao ensino médio e ao ensino fundamental, tanto 1 quanto 2, a suspensão do ano letivo. Vai ser um déficit muito grande para os alunos. Pronto, para o pessoal do 3º ano se pensa, como já se pensou aí, um possível 4º ano, e ficaria a critério deles, se eles queriam ou não esse 4º ano, porque o déficit educacional na escola pública é gigantesco. E assim, a pandemia só trouxe para que a gente possa simplesmente ratificar o que já estava posto e que, infelizmente, todos os governos, seja ele municipal, estadual ou federal, tentou e veio escondendo durante muitos anos. Esse abismo que existe entre a escola pública e a escola particular, ela é latente. E quem frequenta e quem trabalha em escola pública é que conhece essa realidade. São unidades muitas vezes completamente desestruturadas, com banheiros sem condições, com material sem condições de uso, sem biblioteca, sem laboratório de informática, sem laboratório para química, física e biologia. Então, como é que aluno de escola pública ele vai competir em pé de igualdade com o aluno da escola particular? Muito pouco provável. E agora se pensa em reabrir as escolas, mas em momento nenhum está se pensando na saúde dos profissionais que vão estar ali, principalmente os professores. Quando a gente para poder analisar, segundo dados do próprio MEC, mais de 70% dos profissionais de educação no nosso país, principalmente no primeiro e no segundo ciclo e no ensino médio, são mulheres. Então, essas mulheres são mães, que também têm mães, e a partir do momento que você abre a escola e você retorna a um dito novo normal, você corre o risco de que essas pessoas sejam contaminadas com esses alunos, que muitos podem estar assintomáticos, e levar isso para suas casas, para seus filhos, para seus companheiros e companheiras, para seus pais. E não está sendo pensado dessa forma. Nós não temos uma política pública que atenda no momento essa necessidade, que atenda no momento essa realidade. Até porque a educação pública no nosso país sempre foi tratada como artigo de quinta. As pessoas querem tapar o sol com a peneira, mas sempre foi tratado como artigo de quinta. Então, eu particularmente, na minha concepção, eu acho que não deveria se retornar às aulas no Brasil, nesse momento, nas escolas públicas, até porque a gente tem visto em alguns países que retornaram às aulas e agora voltam a fechar devido ao novo surgimento de novos casos de Covid, e infelizmente essa vai ser a realidade durante um bom tempo. Então, na minha concepção, enquanto não tiver uma possível vacina ou algo que possa realmente dar uma segurança ou uma pseudo-segurança no que diz respeito
o avanço da pandemia e da contaminação, para mim as aulas deveriam ser suspensas. Fecha aí com alguma emissora para que se possa, a TV pública está aí, para que se possa ministrar essas aulas na TV pública, onde se prepararia esses profissionais para que eles pudessem dar essas aulas, porque hoje uma televisão qualquer pessoa tem em casa, então a TV pública poderia exercer sim esse papel de aglutinar essa questão das aulas para todo o país, em todas as esferas, seja elas municipal, estadual e federal, dá para poder fazer isso. É só dar condições para que esses professores possam gravar essas aulas e tenham conhecimento do material, porque instituição nenhuma preparou nenhum profissional de educação para esse momento, muito menos para lidar com tecnologia da forma que o momento exige. Então a gente tem de ter essa consciência. Uma coisa que eu tenho visto muito é a questão das pessoas também na rua sem máscaras. Gente, é uma questão, primeiro, de respeito à vida, de respeito ao próximo, uma questão de humanidade. No meu ver, deveria se fazer aqui no Brasil, como é feito em alguns países do mundo e como Brasília está fazendo. Pessoa flagrada sem máscara, multa. Porque quando começar a mexer no bolso, aí sim as pessoas vão aprender a respeitar as leis. Porque no Brasil as pessoas não são educadas para o respeito às leis. Tanto é que nós temos aí grupos fascistas, grupos milicianos com fundamentação neonazista, tentando causar terror no nosso país. Então, assim, eu acho que deveria, assim, todos os prefeitos e todos os governadores, assim como foi feito em Brasília, pensar na possibilidade de multar, sim, aquelas pessoas que estão andando na rua sem máscara, desrespeitando o outro, desrespeitando a vida, desrespeitando os decretos que foram estabelecidos. E também aplicar o que diz a lei, a questão de atentado à saúde pública, que pode gerar até prisão de 1 ano. Eu acho que talvez assim as pessoas deveriam ter um pouco de respeito, um pouco de consciência. Porque enquanto não aperta o bolso, geralmente as pessoas não têm essa preocupação. Hoje, para você ter uma ideia, na Bahia tem 51.931 casos de Covid comprovado, são 1.541 mortes. Salvador lidera esse ranking com 25.749 casos, isso é o que está na página da própria Secretaria de Saúde, e tem 991 mortes. Mesmo assim, a gente brincando com a doença que é firula, que é coisa de comunista, que é coisa de esquerdista, que é de petralha, esquerdopata, levando a coisa na brincadeira, assim como faz o presidente da República. E assim eu deixo aqui o meu apelo às autoridades que foram constituídas, que repensem a questão do retorno da volta às aulas, porque a escola com certeza vai ser um vetor de contaminação e nós vamos perder muitos profissionais da área de educação, como já perdemos a professora Clarice para a Covid recentemente, teve uma outra colega também que veio a falecer também por causa da Covid. Só para vocês terem ideia, em Salvador, em 24 horas perdemos 3 professores. Clarice fazia parte da PLB, Sindicato dos Professores, era uma militante do movimento negro, uma pessoa extremamente aguerrida. As outras 2 colegas também que vieram a perder a vida. Então, essa questão da reabertura da escola, eu deixo aqui meu apelo às autoridades competentes que foram constituídas para que repense isso aí, que veja a questão da transmissão das aulas através da TV pública, que nós temos uma TV pública no Brasil que pode sim fazer parte disso. Seria a forma de a gente não ter completamente um ano letivo de 2020 perdido, já que economicamente e socialmente é um ano que, infelizmente, eu acho que muita gente vai querer apagar da sua memória.